Tô de volta com o nosso Vida Melhor. Olha aqui, eu tô com várias convidadas junto comigo. Vem cá dar um abraço. Seja muito bem-vinda, Nathalie. Marisol. Marisol. E a gente tem hoje uma modelo que é a Sara. A gente vai falar de depilação. E, na verdade, falar de depilação é falar de liberdade, de higiene, de autoestima, de conveniência, né? Talvez sejam essas as palavras que vêm na sua mente. Quando a gente está depilada, a gente está livre, né? Não está constrangida. A brasileira tem uma das maiores frequências de depilação do mundo, com uma média de 8 vezes por mês. 8 vezes por mês? Não. Pois é, achei isso muito. Não. Se for com cera, é impossível. Eu também acho que não. Né? Então ela pode se depilar até 8 vezes por mês se for com gilete. Ou regiões de corpo diferentes. Mas impossível, porque no máximo 2. E olhe lá. E olhe né? lá, Porque tem é que esperar o pelo crescer, a gente vai falar sobre isso, tá? É muita coisinha pra gente aprender, então... Pensando exatamente nessas nossas dúvidas, naquela depilação que você faz e que te irrita, naquele pelo encravado, nas bolinhas que te incomodam, a gente convidou a doutora Nathalie para nos ajudar. Então, a gente tem aqui vários produtos e materiais diferentes. Que fazem parte, isso. Certo? Vamos explicar um pouquinho e trazer para a realidade do telespectador aquilo que ele pode fazer em casa também. Perfeito. Então dá para fazer depilação em casa? É possível. Seguindo as nossas dicas aqui vai facilitar mais ainda. Então vamos lá. O que a gente precisa saber logo de cara para fazer uma depilação bem feita? O mais importante para ter uma depilação segura é seguir a dica básica de, primeiro, uma boa higienização da pele. A pele precisa estar bem higienizada para que você não tenha riscos de ter uma inflamaçãozinha no local, a foliculite, como você comentou, e de repente até uma alergia. Então a primeira dica é estar com a pele muito limpa. Eu recomendo sempre, se você vai fazer na sua casa, que você proceda essa depilação após o banho. Porque no banho a gente já fez aquela higienização com água e sabão, sabonete, e aí você tá livre de qualquer hidratante, óleos, então a pele tá perfeita para receber a depilação. Olha que dica legal, isso para fazer em casa. E aí me chama a atenção agora, porque quem não faz em casa e faz numa clínica estética, no cabeleireiro, etc., eu não sei, eu duvido que alguém faça essa higienização. Muitas vezes você sai direto do trabalho, tá suada, tá com creme, tá com perfume, vai correndo e assim, por isso é que de repente dá aquela inflamação. No estabelecimento, o ideal é que se proceda uma higienização, né? Faça uma limpeza prévia da pele com um tônico, um sabonetinho. Então, nos locais mais confiáveis, isso deve acontecer sim. Então, para nós consumidoras... Ficar de olho, né? Olho vivo. E uma boa ideia que a gente já trouxe, para até tirar algumas dúvidas, é a respeito da esfoliação. Então, algumas pessoas têm o costume de fazer uma esfoliação pouquinhos minutos antes de proceder à depilação. Isso também é um grande erro, porque a esfoliação ela é um processinho ali que vai traumatizar a pele. Então, o adequado é fazer isso alguns dias antes. Então, se eu tô pretendendo fazer a depilação na quarta-feira, por exemplo, o ideal é que eu já faça essa esfoliação na segunda-feira. Tá. Uma dica de 2 dias aí pra sua pele, você ter o benefício da esfoliação, evitar um pelo encravado, ter uma renovação das células. Então, existem hoje diversos tipos, eu até trouxe um modelo aqui de um esfoliante industrializado, é possível fazer hoje em casa também. Existem algumas preparações possíveis, mas a gente também já encontra alguns produtos de muito boa qualidade que podem ser usados em casa. E com preço bom, viu, gente? Preço justo, então vale a pena exatamente, investir um pouco nisso, porque depois vai significar uma depilação bem feita, bem-estar, evitando ali aquelas bolinhas, os pelinhos Isso, encravados. porque não adianta, você faz depois o aspecto não fica exatamente como você estava imaginando, né? Perfeito. A gente falou, até brinquei aqui, de 8 vezes no mês seria impossível, porque o pelo tem que tá no tamanho ideal para ser retirado, Isso é algo importante para a gente comentar, porque cada método vai exigir o pelo em determinado tamanho. A gente tem a depilação convencional com a lâmina também, que muitas telespectadoras fazem. Essa você já não tem um tamanho adequado, você pode ir raspando quantas vezes forem necessárias. Talvez aquele 8, poderia ser a lâmina, né? Da lâmina porque ela volta um pouquinho mais rápido. Mas a cera, realmente é preciso que você tenha ali, a gente brinca, um toquinho de pelo. Porque sem exatamente o pelo no tamanho adequado, vai acontecer que a remoção pode não ser tão eficaz. E aí pode machucar a pelezinha ali no local. Então, o pelo precisa ter pelo menos 1,5 cm para uma boa depilação com cera. Ok. Existe depilação com cera quente, com cera fria, que usa papel, que usa rolon? São muitas opções. Qual é a para melhor? todos os gostos. Eu digo que não existe uma melhor, porque cada pele é uma pele, cada pelo é um pelo. Então, a dica principal é assim, se você tem um
pelo muito grosso, é melhor optar pela cera quente. Porque a cera quente, ela faz uma vasodilatação na pele, facilitando a remoção desse pelo. Uma pessoa que tem o pelo muito grosso, por exemplo, nessas regiões de perna e virilha, é muito comum isso, se ela fizer uma depilação com a cera fria, o Roll-On, por exemplo, ela vai sentir um incômodo maior do que se ela fizesse com a cera. Maravilha, boa dica, né? Ó, e aí tem várias marcas no mercado. Ah, tem muitas opções. O legal é você procurar. Hoje em dia já existem ceras anestésicas. Essa que a gente trouxe para modelo hoje, porque nós somos muito boazinhas, trouxemos uma cera anestésica. Essa cera é uma cera de chocolate, é uma cera anestésica. Então ela já tem algumas propriedades. Exatamente. Tem umas propriedades já calmantes e que vão. Ai, ela tem um cheirinho de cravo. Um cheiro maravilhoso, porque ela tem já um pouquinho de antioxidante, uma questão de hidratação. Não é só machucar a pele, né? Nossa, que bárbaro. Depois eu quero experimentar isso. Tudo Carlinhos, com cera anestésica tá fácil. Precisamos de um modelo masculino. Então, a doutora quer um modelo masculino. Eu postei lá no meu Instagram agora, no Story. Se vocês acham que eu devo chamar o Carlinhos para ser cobaia da depilação, sim ou não? Corre lá e responde, porque é a sua resposta que vai decidir aqui o final, tá bom? Isso mesmo. Então vamos lá. A Marisol tá aqui do lado da Sara e a gente vai mostrar então como é que deve ser esse procedimento, é isso? Legal. Então aí nosso primeiro passo seria, a gente já higienizou a pele da Sara, então nós vamos passar um pouquinho de talco, tá? Existem alguns modelos de kits que a pessoa pode comprar para fazer essa depilação em casa, porém a minha dica, se você não tem um talco próprio, pré-depilatório, é usar o talco do bebê. Você pode usar o talco que você já tem em casa. É importante usar o talco porque a gente vai retirar a umidade da pele. Porque se tiver molhado, essa é uma dica importante. Essa cera que a gente utiliza é uma cera hidrossolúvel. Então, se você colocar nela, na pele, e a sua pele estiver molhada, vai virar uma meleca. Vai grudar, você vai tentar tirar e não vai conseguir. Então, muitas vezes o erro é que a sua pele tá molhada ou você tá transpirando, suada. Então, é legal, além de estar com a pele enxutinha, passar um talquinho pra realmente ter certeza. Mas no caso, é só pra essa de chocolate com anestésico ou pra todas as ceras? Pra todas elas. Ah, pra todas as ceras. Elas. Tá Acho que vendo? só não seria necessário, por caso, pra lâmina, porque você já tá fazendo isso com a pele molhada. Essa sua dica é fantástica, porque não é só questão de repente, você sair do banho e não se enxugou bem. Você tá transpirando. Isso. Pessoal que mora aí no litoral, que é bem mais quente, que é bem mais úmido, Norte né? e Nordeste do Brasil. Pois é. Então é fantástico. bem importante. Se você não tem esse produto, o talco do bebê vai funcionar. Então tá bom. Tá bem? Marisol, Sara, você vai depilar o braço? Tem certeza? Você depila o braço sempre? É? É muito comum. É comum? Muito comum. Todas as regiões do corpo podem ser depiladas. Braço, pernas, virilhas, costas, abdômen. É um procedimento unissex e pode ser feito em qualquer região do corpo. Então vamos lá. Então vamos entregar para Marisol a cera. Aí aqui a gente vai ver o movimento, a posição. Isso, aqui a ideia é que vocês possam entender e também replicar isso em casa. Tá. Existe um movimento correto para ser feito na depilação. Sempre a gente vai passar no sentido de crescimento do pelo. Então ele tá crescendo de cima pra baixo. Ah, na verdade ele tá meio assim, né? Quem tem, pode passar se quiser. Quem tem pelo em vários sentidos, talvez precise fazer essa manobra algumas vezes, né? Repetidamente. Então, a ideia é passar uma quantidade suficiente. O que é isso? Não precisa fazer uma camada muito grossa, mas também não adianta economizar, senão não vai sair o pelinho. Perfeito. Uma quantidade suficiente, tá? Aí, você vai precisar do auxílio de um tecido, não tecido, que é o caso que a gente trouxe aqui, ou uma fraldinha, um paninho, claro que tem que estar muito bem higienizado se você estiver fazendo isso em casa, né? A dica na hora de puxar é puxar no sentido contrário do crescimento. Ui. Ai. Doeu menos? É mesmo? Pode falar a verdade. Nossa, saiu muito bem. Doeu menos mesmo? Doeu? Essa cera, ela é Quase não muito sentiu? eficaz. Tem Olha. algumas coisas envolvidas, né, Cláudia? Assim, tem a questão da manobra do profissional, né? Que aos pouquinhos, quando você estiver fazendo isso em casa, você vai pegar o jeitinho. Tá. Mas também tem o uso de um bom produto, tem uma pele que tá limpinha e preparada. Então, justamente são esses segredos Isso que a tudo gente tá faz querendo diferença, trazer pro né? telespectador. Sara, se você fosse... Você já fez alguma vez depilação em você mesma? Não. Não. Se você fosse fazer... Eu não sei se a gente passa a cera ou deixa só ela usar só o papel. De repente, ensinar na hora de remover, vamos né? ver. Você Vamos tem lá. aí mais um papelzinho de depilação? Sim, claro, Então, temos se você... sim. Imagina que tem cera aqui, tá? Aí dá o Sem papelzinho a pra cera. ela. Aí Ok. você tiraria Vamos como? ensinar. Vamos ver se ela aprendeu. Primeira dica, então. Sara, quando você for fazer em casa, pega lá na sua mão dominante e for colocar,
aperta bem para que todo o produto possa ser aderido na região, tá? Quando você for puxar, evita puxar com um movimento muito brusco, muito elevado. Você sempre vai puxar rentezinho a pele. Mas a gente puxa no mesmo movimento do crescimento, de cima para baixo, ou ao contrário? Ao contrário. Ah, vai ao contrário. Exatamente como a Marisol demonstrou agora. Então, por exemplo, eu passei aqui nessa região, nesse sentido do crescimento da raiz para o comprimento. E aí nós vamos aplicar o papelzinho e remover no sentido contrário, com um movimento suave, o mais próximo possível da pele. Tá joia. Acha que conseguiria fazer? Rodrigo, vê o que o pessoal respondeu, se querem que o Carlinhos seja a cobaia da depilação ou não. Ai, meu Deus, vai ser uma bagunça boa. Gente, que maravilha de pauta, eu tô amando. Olha, eu tô aprendendo coisas que eu nunca soube. Olha que eu faço depilação há muitos anos, isso. né? A ideia é trazer dicas simples, mas que possam realmente ter um bom proveito para quem tá em casa assistindo. Tem muita gente que faz depilação e que até faz direitinho, não fica com hematoma nem nada, já conhece essas novidades, mas fica com aquela foliculite, com aquelas bolinhas, o pelinho encravado. O que é bom para evitar isso? Primeiro, fazer aquela esfoliação alguns dias antes, porque vamos só entender rapidamente o que é o pelo encravado. É um pelinho que foi removido, porque a depilação ela é um processo traumático para a nossa pele. Então, quando esse pelo foi removido, depois ele vai crescer novamente, só que às vezes ele tem uma dificuldade em exteriorizar, ele tem uma dificuldade em romper a barreira da pele. E ele acaba curvando e forma aquela inflamaçãozinha no local. Então, se a sua pele está esfoliada, vai ter uma facilidade do pelo crescer no sentido certo. Então, essa chance da foliculite acontecer diminui drasticamente. Ah, é? É verdade. Então, já é o primeiro passo. Aí depois, Fizemos a esfoliação aqueles 2 dias antes, limpamos direitinho a pele, passamos o talquinho, fizemos a remoção do pelo, certo? Aí o ideal é a gente tirar o excessinho de cera, porque às vezes, principalmente para quem tá começando em casa, quando você puxar não vai sair a cera toda, porque você tá pegando jeitinho. Então o ideal, nos kits tem um óleo que é um óleozinho removedor, mas também a gente tem uma dica, que você pode usar um óleo que você tem em casa. Um óleo de coco, um óleo de argan, o azeite, que eu acho que é algo bem tradicional que o pessoal tem em casa, para poder fazer a remoção. Então nós vamos passar um pouquinho ali na Sara para não deixar ela ir embora. O olhinho removedor. Esse olhinho, ele vai remover qualquer excesso de cera que tenha ficado ali aderida na pele. Isso também vai ajudando para você não ter esse pelinho encravado, essa foliculite, etc. E também para evitar as manchas, né? E um calmante depois da depilação faz diferença? Com certeza, porque, como a gente disse, a depilação é um processo traumático. Então, a pele está sensível e ela fica mais favorecida a uma mancha, a outras regiões e outras dificuldades que a pele pode enfrentar. Quando a gente hidrata e acalma a pele, você minimiza a chance disso acontecer. Além de você devolver a hidratação, você evita a mancha, evita uma alergia. Então, é muito importante. E a doutora Nathalie trouxe pra gente uma receita caseira para você fazer esse calmante. Eu só queria fazer antes umas perguntas de mito ou verdade. Vamos lá. Mito ou verdade? A depilação encrava os pelos? Bom, acabamos de dizer que encrava sim, isso é verdade, porque a depilação é um processo traumático. Ela não é algo fisiológico, a gente está removendo um pedacinho dela ali. Então, nessa exteriorização, o pelo pode se curvar e aí formar o pelinho encravado que a gente conhece. Ok, a cera quente faz os vasinhos do rosto e das pernas se romperem e pode causar varizes? Na verdade, isso é um mito. O que acontece é que, assim, às vezes a pessoa ela já tem uma predisposição e ela acaba associando uma coisa a outra, mas não existe nenhuma comprovação científica de que a depilação, em qualquer método, possa causar isso. As veias, os vasinhos, eles estão localizados muito abaixo da camada da pele que a gente está removendo, então isso não acontece. Perfeito. Uma dúvida muito comum e eu quero saber se é mito ou verdade, doutora Nathalie, que a depilação com cera quente pode manchar ou escurecer a pele. Isso é verdade, sim. Acontece, como a gente explicou agora há pouco, que a pele ela vai ficando muito sensível quando a gente remove. Nesse processinho de remoção, saiu o pelo, mas saiu umas célulazinhas mortas, você sensibilizou a pele. Se de repente você esquecer de usar o protetor solar após uma depilação, ou se você faz um dia e no outro dia tá descendo pro litoral, a sua pele ela tá mais sensível à radiação ultravioleta. E isso pode com certeza gerar um fator de manchas. Perfeito. Gente, não tá demais? Eu tô amando você aqui. Que bom, obrigada. Volte mais vezes. É bom quando a gente pega uma profissional assim que ama o que faz e que entende do que faz, né? Próxima pergunta. Passar a lâmina nas pernas logo após a aplicação
com cera evita que os pelos encravem? Na verdade, eu escuto isso no consultório, algumas pacientes fazendo, mas não há nada que comprove. E, pelo contrário, a gente quando pensa na pele, não seria uma ideia legal. Você já sensibilizou a pele. Por exemplo, Sara, tá um pouquinho vermelhinha o braço dela ali agora. A gente precisa hidratar. Se você passar agora a lâmina, o que vai acontecer é que você vai machucar mais ainda a pele. E de jeito nenhum isso vai mudar a forma de crescimento do pelo. Então, não recomendo. Ok, última pergunta. Cera quente causa flacidez? Bom, nossa, eu acho que essa é a pergunta que divide mais opiniões, porque algumas pessoas juram de pé junto que isso acontece. Mas fisiologicamente, quando a gente pensa na pele, o que leva à flacidez é uma destruição das fibras de colágeno e elastina, que leva tanto à flacidez quanto o processinho de rugas e o envelhecimento natural. Quando a gente está trabalhando com a depilação, isso acontece de uma forma muito tranquila na epiderme. Então, essas fibras de colágeno e elastina, elas também estão localizadas em camadas mais internas da pele. Então, não tem comprovação científica de que isso aconteça. É claro que a gente acaba associando uma coisa na outra. Por exemplo, eu tô ficando mais envelhecida e aí também tô percebendo a flacidez. Eu acho que é a depilação. Às vezes é o sol que você tá tomando, a maquiagem que você tá esquecendo de tirar antes de dormir, outros fatores associados. Muito bem. Vamos aprender a fazer então o calmante pós-depilação? Então vamos lá. Aqui é uma receita muito simples, tá? Eu imagino que todo mundo tenha em casa. Se você não tem um produtinho no seu kit lá pós-depilação, você pode fazer essa receita. Na verdade, aqui é 1 colher de óleo de coco. Tá. E o óleo de coco, dependendo, quem tiver no norte e nordeste, ele vai estar mais liquefeito, mais líquido, né? Aqui no nosso caso, ele tá um pouquinho mais consistente. Também você vai precisar de 1 colher de água de rosas, que eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento em casa, mas a água de rosas é algo para suavizar a pele. Então, sabe aquela dica da vovó mesmo? É muito real. Uma aguinha numa fervura com algumas pétalazinhas de umas 3 rosas, uma meia horinha. Essa água funciona como uma água termal, que às vezes a gente tem que comprar industrializada. Essa água é rica em sais minerais e nutrientes. Que ótima então, dica. Aqui, 1 colherinha dessa água que eu já preparei em casa, já trouxe prontinha pra vocês. E por último, algo que todo mundo tem em casa também, um chazinho de camomila. A dica aqui é fazer um chazinho de camomila bem forte, bem concentrado, um pouquinho mais forte até do que se você fosse tomar. Aqui, a mistura desse preparo, o que vai acontecer? O óleo de coco tem antioxidantes, hidratação natural, a água de rosas vai suavizar e o chazinho de camomila ele vai acalmar a pele. Basta misturar tudo isso, aplicar no local da depilação e não é necessário enxaguar. Perfeito, amei Muito todas fácil, as dicas, né? Olha, deixa eu só te passar todos os contatos da doutora Nathalie Lukasek. Lukasek. Ela está no clinicalumière.com.br, www.clinicalumière.com.br, ou no Face, você pode seguir no Face e no Insta pelo doutora DRA Nathalie, e até mesmo mandar um WhatsApp ou ligar para bater um papo no 012 3913 2863. Ou no WhatsApp 012 99799 8651. Amei muito que você veio, gostei de todas as informações. Espero. Só temos um detalhe a resolver agora. Vamos resolver. Quero agradecer antes a Max Pama pela Sarinha linda aqui, que depilou Nossa o braço. modelo. Sarinha, muito obrigada. Eu vou pedir para você dar espaço nessa cadeira, porque tem alguém que tá doido para sentar Ai, aí. meu Deus. Pode levantar, É o Sarinha. resultado da enquete? É o seguinte, cadê o meu celular? Porque depois o pessoal não vai acreditar. Eu postei no meu Instagram, lá no meu story, no Cláudia Tenório Oficial. Vocês sabem o que é story, né? Na minha foto, lá, minha bolinha, você clica ali, tem todos os videozinhos que eu faço. Perguntei agora há pouco, falei assim, o Carlinhos deve fazer depilação, sim ou não? Quem mostra aqui? Eu não sei, gente, não é que eu sou cruel. Aqui, Quem ó. manda é o povo, né? Olha lá. Carlinhos, é 7 contra 93% falando que você deve fazer, Carlinhos. Carlinhos, deixa eu ver, vamos lá falar com o Carlinhos. Vamos representar o público masculino, Carlinhos. Ah lá, ele tá com medo, gente. Olha, a modelo disse que não dói, a gente tá usando uma cera anestésica. Quem vai fazer é a profissional. Sim, a profissional. Deixa eu te dar um beijo, Nathalie. Muito obrigada. Eita, nós. Muito obrigada, mesmo. Espero que os Marisol. telespectadores tenham gostado. Cadê a cera? Não quer E com a profissional, aproveitem. vai fazer com a Clau. Cadê? Vou fazer. Ai, ai, ai. Vem aqui agora, vem.
Ah, vem aqui. Se fosse igual naquela época do Luciano Huck lá, que entrava a tiazinha com chicote, você deixava, né? Duvido que não deixava. Duvido. O que você acha, Rogerinho? Deixava, não deixava? Olha lá. Deixava bater na cara e tudo. Que absurdo. Não, a Ana não dói, não. Vai gostar de ouvir isso, não. Carlinhos é um moço direito. Ok, Carlinhos, não vai ter depilação nenhuma, relaxa. Você que votou lá, obrigada por participar da brincadeira. Não posso obrigar o Carlinhos a fazer depilação aqui, né, minha gente? Mas que seria bom, seria. Aliás, os homens que se depilam, a gente dá uma vingadinha neles, né? Porque normalmente depilação dói. Agora eu quero experimentar com essa cera aí. Porque pelo que a Sarinha disse, não dói nada.